Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui com mais um episódio aqui do nosso Diálogos, o primeiro episódio de 2026. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é leitura, que é como ler livros. Então, desde já, peço para vocês deixarem a sua curtida, o seu like, comenta, compartilha, indica para as pessoas porque é muito importante para ajudar o canal e também desejar peço que vocês sigam as minhas redes sociais porque de fato é muito importante. Dito isso, vamos à nossa vinheta e em seguidinho a gente já conversa. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria trazer para vocês então um assunto muito interessante para mim hoje, que é como ler livros. Eu vou trazer baseado em mais de um livro sobre o assunto, mas existem muitos outros que vocês podem pesquisar sobre, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do material que eu fiz de apoio para o Clube de Leitura Lendo Lento. Agora, em janeiro e fevereiro de 2026, estaremos lendo Roma Invicta, volume 1 da trilogia Santo Guerreiro, do Eduardo Spohr, escritor brasileiro. A gente já começou, já estou ali pela página 50, 60, e digo para vocês que é uma ficção histórica de luxo. Mas fiz esse material, pessoal, e achei que era importante conversar com vocês sobre o tema também. E já digo assim, por que eu acho que é importante que a gente converse sobre isso, pessoal? Porque muito sobre leitura não fica claro, as pessoas leem de qualquer jeito e às vezes até mesmo idealizam alguns jeitos de leitura e a leitura dinâmica e assim, leitura dinâmica para leitura de literatura jamais, tá, pessoal? Então vou trazer para vocês antes de entrar no material aqui do Lendo Lento, eu tô com este livro aqui que para mim é um livro muito importante, se chama Para Ler como Escritor, da Francine Proust. É uma escritora francesa, se eu não me engano. E eu vou ler uns trechinhos para vocês que são importantes de um conceito que ela traz então do close reading, da leitura atenta. Já falei sobre isso no Instagram, pretendo falar de novo. Mas olha só o que ela falou. Ela dava alguns cursos e começou a ficar preocupada com o que ela via, tá? Conduzia um seminário de leitura para alunos do mestrado em Belas Artes que sonhavam ser escritores e não acadêmicos, o que significava que não fazia mal desperdiçarmos nosso tempo conversando sobre livros e não sobre políticas e ideias. Olha que importante isso aqui, gente. Quase que simultaneamente fiquei impressionada com a pouca atenção que lhes haviam ensinado a prestar à linguagem, às palavras e às frases que um escritor de fato usa. Em vez disso, esses alunos haviam sido estimulados a formar opiniões fortes, críticas e com frequência negativas sobre gênios lidos com deleite durante séculos antes de nascerem. Haviam sido instruídos a acusar ou defender esses autores, como num tribunal, com alegações relacionadas às suas origens, seus backgrounds raciais, culturais e de classe. Haviam sido estimulados a reescrever os clássicos em formas mais aceitáveis que os autores poderiam ter descoberto, se ao menos partilhassem o nível de perspicácia, tolerância e consciência destes jovens críticos dos dias de hoje. Não admira que meus alunos achassem tão estressante ler, e possivelmente por causa dos severos julgamentos que se sentiam na obrigação de fazer sobre personagens ficcionais e seus criadores, não pareciam gostar de ler, o que também me deixava preocupada com eles e sem saber por que queriam se tornar escritores. Vocês viram que isso aqui que ela falou representa o Brasil? A gente vê em inúmeros grupos de leitura, inúmeros canais aqui no próprio YouTube e principalmente dentro das faculdades de humanidades, eu já tive dentro do mestrado de escrita criativa, o quanto as pessoas não estão preocupadas em boas histórias, em bons livros, em bons personagens. Eles querem utilizar a literatura para fazer política, única e exclusivamente, julgar os autores pelo que eles disseram há 200, 300 anos atrás, em outro contexto, em outra realidade, com olhos de 2026, com olhos do século 21. Então é muito importante ela trazer isso aqui. E ela defende, a Francine, que o melhor jeito de se ensinar um escritor é lendo. Esse continua sendo o modo que prefiro ensinar, em parte porque é um método em que me beneficio quase tanto quanto os meus alunos. E há muitos contos que ensinei durante anos e com os quais aprendo mais a cada vez que leio, palavra por palavra. Então, ela defende que a gente faça essa leitura atenta, o close reading. Close reading devia ser um complemento e não uma alternativa à oficina de escrita. Embora também distribua elogios, a oficina focaliza
com mais frequência que um escritor faz de errado, o que precisa ser corrigido, cortado, aumentado. Ao mesmo tempo, a leitura de uma obra-prima pode nos inspirar, mostrando-nos como um escritor faz algo de maneira brilhante. E aí ela avança, eu tenho mais uns pedacinhos destacados aqui, que a leitura atenta, então, ela envolve todas as palavras escolhidas por um escritor. Ao ler de forma dinâmica, a gente capta o contexto. Ao ler de forma dinâmica um livro, ou seja, correndo, a gente capta só o contexto e não as partes essenciais daquilo que está sendo feito. Aí ela faz o desajustado está tresmalhado. Aqui encontramos uma dessas palavras com que O'Connor transmite o ritmo e o sabor de um dialeto local, sem nos sujeitar às irritantes mudanças ortográficas, omissões nos plurais, os mínimo, os homi e a má gramática com que outros autores tentam transcrever a fala regional. Isso aqui eu trago como exemplo porque eu sou um escritor regional e também não gosto de quando a gente utiliza para trazer um ar regional a uma obra a palavra escrita de forma equivocada. Eu acho que existem outros elementos na literatura que a gente pode fazer com que isso. Mas esse aqui não é o tema do meu vídeo de agora. Na verdade, eu queria trazer para vocês, então, a sugestão da leitura deste livro, né? Para ler como um escritor, um guia de quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. Porque a gente está num clube de leitura, a gente está aqui no YouTube falando de livros. Gente, o primeiro passo é gostar de livros. Quando você se encontrar num grupo que vai analisar literatura com ódio, com rancor, com raiva, essas pessoas não gostam de livros e de literatura. Elas querem falar de vocês sobre política, elas querem falar de vocês sobre contexto social, sobre luta de classes. E a literatura nem sempre é isso. Às vezes tem algum autor bom que faz isso aí. Mas a literatura é muito, mas muito mais do que isso. Então vou trazer aqui para vocês darem uma olhadinha neste material. Um material que eu fiz pro Lendo Lento, é um material de apoio, vamos assim dizer, e aí eu trago conceitos do Mortimer falando sobre como ler livros. Então a ideia central é simples, não existe um único jeito de ler. Tá? Existem leituras diferentes, mas o Mortimer Adler ele nos ajuda a organizar. Ele analisou 4 tipos de leitura que ele conseguiu ver com o passar do tempo, com seus estudos, e acredito que isso aqui seja um bom norte para a gente começar. A leitura elementar é essa primeira, é o conseguir juntar, é o conseguir identificar estes símbolos que formam palavras, para conseguir ter um entendimento pelo menos literal daquilo que está escrito, reconhecer frases, saber o que está acontecendo no texto, vamos dizer assim, uma alfabetização. A gente não é analfabeto funcional quando a gente está conseguindo não só ler, mas entender aquilo que está escrito. Mas a literatura, ela nos pede subtexto, ela nos pede para entender o que não está tão óbvio no texto. Então, a leitura elementar, ela pode ser considerada sim esse primeiro passo, mas não nos ajuda tanto para entender um bom livro. Já essa segunda aqui, que eu acho muito importante, a leitura inspecional, que é quando o leitor deixa de ser inocente, nas palavras do autor, mas é uma leitura de reconhecimento, gente. Cheguei na livraria, encontrei, esse título aqui me chamou a atenção. Puxei na prateleira o livro, tirei as páginas, que é sempre bom um cheirinho de livro novo. Li o que está aqui na quarta capa, que é normalmente algumas opiniões ou um breve resumo do livro. Gostei. Abri a orelha. Então ele fala sobre isso, isso e isso. Que interessante. Neste aqui, por exemplo, a autora propõe aqui o método do close reading, uma leitura atenta, preocupada com detalhes, demorando-se em cada palavra. Para ler como um escritor, devemos ler à procura não do que está por trás do texto, pistas sobre contexto histórico, mensagens ocultas, o que o autor quis dizer, mas aquilo que está no texto, escrito, e faz dele o que ele é. Então aqui já me prendeu a atenção este livro. Bom, fui lá, comprei e levei para casa. Antes de ler o livro, quem sabe eu vou dar uma olhadinha no YouTube ali, ver o que a Tati Feltrin falou do livro, o que o Rodrigo Tavares falou do livro, o que o Rodrigão falou do livro. Aí vou dar uma olhada se tem algum material extra. Tem prefácio, vou ler o prefácio, vou ler críticas, vou me informar sobre o contexto daquele livro específico. Isso é fazer uma leitura inspecional. Sobre o que é este livro, como ele se organiza, se existem capítulos, olhar os capítulos, ver se o título de cada capítulo, se inteirar daquilo. Este livro pede pressa? Pede tempo? Porque tem livros que são pra gente ler numa tacada, mas tem livros grandes, clássicos, que é pra te sentar e passar semanas, talvez meses, lendo um único livro. Pouca gente faz, mas é algo muito importante.
Depois temos aí então a leitura analítica, que seria então a leitura de verdade, a leitura atenta, a close reading, sem pressa, com lápis, marcações, leitura que aceita não entender tudo de primeira. E aí eu vou dar um exemplo aqui do close reading, mas eu sei que a Tati também faz isso. Vou achar aqui. Por exemplo, aqui achei um assunto que me interessava no livro. Aqui, ó. Aí, fui lá, busquei um post-it, escrevi um complemento aqui. Se vocês forem olhar também, as páginas são todas marcadas, todas sublinhadas. Eu uso bastante dessas flagzinhas, tá? Nesse livro aqui não tem tanta, mas porque tinha acabado, mas em geral eu uso bastante. Aqui, ó, nenhuma palavra pode ser gratuita. Respeito ao texto é a leitura atenta. Aí tá aqui, ó, num bannerzinho que eu acabei colocando no meu livro. Então, é realmente ler prestando atenção palavra por palavra. Depois a gente tem a leitura sintópica, que seria o nível mais exigente e o mais libertador, segundo o autor. Não é mais só um livro, são vários livros em conversa. O tema passa a ser mais importante que o autor. Uma explicação mais fácil sobre isso, gente, é quando a gente começa a fazer essas ligações. De um livro que tem uma referência a outro livro, que talvez trate de um assunto de um outro livro que eu já li, entende? A gente, com a nossa bagagem de leitor, vai construindo caminhos, mapas mentais, que praticamente tem a ver mais com a gente do que com o livro propriamente dito. E por que eu digo que tem mais a ver com a gente? Porque são construções que cada leitor vai fazer a sua. E eu aqui, enquanto autor, vou trazer uma revelação para vocês. Muitas vezes vou em mesas de leitura, vou em clubes de leitores que leram o Carancho, ou leram alguns dos outros meus livros e me trazem para conversar. E eles me trazem suas próprias experiências sobre o meu livro. E pontos de vista que o próprio autor às vezes não tinha pensado. E algumas fazem tanto sentido que eu trago elas depois para mim de forma até involuntária. E quando eu vou fazer uma próxima palestra, um próximo evento, eu acabo falando o que um leitor com a sua experiência me trouxe. E para vocês verem o quanto enriquecedor é isso. É a troca de experiências entre pessoas e entre pessoa leitora com os livros que ela já leu. Porque a nossa biblioteca ela não é só enfeite, ela fica na nossa cabeça, ela repercute. Por isso é tão importante ler literatura, ler ficção, e eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. A leitura de ficção, ela cria, organiza e deixa o nosso imaginário gigantesco. E é por isso que é tão importante que a gente leia ficção. A gente não lê a frasezinha pronta só de coach, de produtividade, porque isso aí é básico, gente. É coisa normal que a vida nos ensina. Já a leitura de ficção que treina o nosso imaginário, essa sim expande a nossa consciência. E a literatura e os livros são feitos para isso, muito embora muita gente não acredite, não se dê conta. Mas então é isso, pessoal. Quero finalizar este vídeo sobre como ler livros, dizendo que isso aqui não é uma regra geral, que vocês não precisam pensar como absoluto, vocês vão descobrir o caminho de vocês lendo, quem está voltando a ler agora. E esse vídeo que vai ser encaminhado para os meus colegas da Lendo Lento, já vou pedir aqui, ó, sigam as minhas redes sociais, tenho que fazer do TikTok aqui também, que eu acabei de entrar, e convidar vocês para realmente ficarem com a gente. É muito, muito importante e eu fico cada vez mais feliz. A gente conseguiu juntar nesse Lendo Lento 40 pessoas num grupo de WhatsApp para falar sobre literatura e a gente já começou a conversar muito antes do 1º de janeiro, que é hoje, que a gente ia começar a ler o Santo Guerreiro, Roma Invicta, e já estamos lendo, já estamos falando. Mas criar um grupo, uma amizade com as pessoas dos livros, vocês vão ver que cada dia é um dia novo para quem está lendo. E é uma oportunidade de aprender alguma coisa nova. Por isso eu estou muito empolgado e muito feliz esse ano. Desde já, então, pessoal, peço para vocês aquele velho CCC, curte, comenta, compartilha. Deixa eu saber nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, deixem dicas novas para os novos vídeos. A gente está lendo Roma Invicta, vou deixar aqui também um link para vocês comprarem. Quem não quiser ler com a gente, mas tiver interesse de ler esse livro sozinho, eu estou gostando bastante. E vocês comprando pelos links que eu recomendo, o canal aqui ganha uma pequena porcentagem ali que a Amazon distribui para a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.